Olá, galera do oitavo ano, tudo bem? Nós estamos aqui preparando para vocês a aula remota e espero que vocês gostem do conteúdo, que nós preparamos uma revisão para que vocês estejam atentos aos próximos capítulos que nós estudaremos. Hoje nós iremos trabalhar sobre os pronomes pessoais, as formas de tratamento e também a transitividade verbal que nós já havíamos visto em sala. Porém, para dar continuidade ao material, nós vamos fazer essa revisão para vocês que será necessário para os próximos capítulos. Primeiramente, nós temos que trabalhar os conceitos sobre o pronome, sobre os pronomes pessoais, as formas de tratamento, porque a partir disso vocês vão elencar a distribuição das indicações e classificações que cada um tem. Primeiramente, pronomes são as palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Lembrem do que nós vimos em sala sobre o pronome substantivo, sobre o pronome adjetivo, um acompanha, o outro substitui, e a partir disso, dos pronomes, nós temos os pronomes pessoais, que são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Quem fala, que são as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural, com quem se fala, que é a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, e de quem se fala. Lembrem-se que em uma conversa nós temos quem fala, com quem nós falamos e de quem nós falamos. Temos também os pronomes de tratamento, que são aqueles pronomes utilizados para aquelas pessoas que ocupam altos cargos. São pessoas que têm tratamentos diferenciados devido à atividade que elas exercem. E aí, tudo isso vai ser considerado, a intimidade, a familiaridade, a formalidade, o nível de hierarquia e outros fatores que nós temos aí estabelecidos pela sociedade, ok? Primeiramente, nós devemos relembrar a tabela dos pronomes pessoais que se dividem em dois. Lembrem-se que não adianta somente você saber quais são os pronomes. Você precisa entender a aplicabilidade de cada um para que você consiga compreendê-los e dominá-los da melhor maneira possível. Vamos aqui, vou mostrar para vocês os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Todos eles fazem parte dos pronomes pessoais. Nós temos aqui a divisão, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa de singular, vocês já sabem quais são. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós temos aqui, do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E nós temos também o caso oblíquo, tá? Que são todos esses daqui. Me, mim, te, ti. E essa tabela aqui será de grande relevância, principalmente quando vocês fizerem a produção textual. Porque vocês não podem fazer a repetição da mesma palavra. Então, vocês precisam identificar, saber utilizar, saber o gênero, se é masculino, se é feminino, saber o número, se é singular ou se é plural, para que vocês façam essa substituição corretamente. Porque lembrem-se, a questão dentro do texto vale pontuação e esse requisito vale 200 pontos. Então, sabendo dominar, você já adquire aí seus 200 pontos no texto. E não só no texto, né, galera? Na oralidade também, essa aplicabilidade, esse uso correto são muito importantes, ok? Vamos aqui para os pronomes de tratamento. São títulos ou qualidades das pessoas, mas não são quaisquer pessoas. São pessoas que, como eu falei, exigem a atividade que eles exercem são diferentes. Flexão no feminino, como Vossa Alteza, Vossa Mercê, Vossa Eminência. Vocês sabem que Vossa Mercê deu uma modificada ao longo do tempo e com as reformas ortográficas da língua portuguesa que aconteceram. Vossa, diretamente com a pessoa, segunda pessoa, e sua quando se fala da pessoa, ok? Isso foi tudo já explicado em sala, só para relembrar. Com relação à flexão verbal,
que é as pessoas do discurso que são utilizadas, eu, tu, ele, nós, vós e eles, para que haja essa diferenciação no que diz respeito à conjugação verbal. Em ambos os casos será sempre feita na terceira pessoa. Então, exemplo, se você estiver fazendo a associação, Vossa Alteza recebeu, Vossa Alteza, então sempre na terceira pessoa, ok, galera? Exemplo, Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada. Olha lá o verbo decidir, está flexionado na terceira pessoa, mesmo utilizando o termo Vossa Excelência, tá? Isso é regra, isso a gramática estabeleceu. Sua Excelência, o presidente, decidiu a medida a ser tomada. Olha lá o decidiu de novo, independente do uso do vossa ou do sua, terceira pessoa, tá, galera? Vossa Santidade é um homem de muita fé. Sua Santidade, o Papa, é um homem de muita fé. Você sabe o que tem para o almoço? Olha só que interessante os usos dos pronomes, tá? E aqui nós temos uma tabela um pouco mais extensa, mas não menos importante, ela é muito importante, porque vejam aí comigo, se vocês estiverem no vestibular e ser cobrado esse vestibular, é redação oficial, que trabalha justamente o uso desses pronomes, a flexão verbal, olha que desafio. Então vamos lá ver um pouquinho de como é que acontece essas tabelas. Vou olhar aqui na TV, para que vocês acompanhem aí na tela de vocês também. Tem lá o atributo oposição, funcionários públicos, graduados, pessoas de cerimônia. Nós utilizamos o pronome de tratamento, Vossa Senhoria. E o vocativo, lembre-se do vocativo, é aquele termo que eu uso para chamar, para invocar alguém. É uma forma respeitosa, tá? Porque não é qualquer pronome que você utiliza. Exemplos, senhor, coronel, senhor major, e aí vai depender de com quem você esteja falando, fazendo aí a sua comunicação. Nós temos também as abreviaturas tanto para o singular quanto para o plural, que estão expressas aqui, tá? Nós temos também altas autoridades, que nós utilizamos o pronome de tratamento Vossa Excelência. Exemplos, para excelentíssimo senhor, presidente, senhor ministro, senhor governador, senhor deputado, senhor prefeito. Todos eles vão utilizar aí essa forma de tratamento e esse vocativo correspondente. Temos também as abreviaturas tanto para o singular quanto para o plural, tá? Vejam aí na tela, acompanhem que vocês dominarão. Reis, imperadores, nós utilizamos Vossa Majestade. E como vocativo chamamento, nós utilizamos simplesmente majestade. Nós temos também as abreviaturas tanto para o singular quanto para o plural. Nós temos para príncipes e duques. Prestem atenção porque os alunos confundem muito para reis, imperadores e príncipes e duques. Príncipes e duques nós utilizamos Vossa Alteza, tá? E o vocativo correspondente é simplesmente Vossa Alteza. Temos também as abreviaturas, sempre acompanhem, elas são importantes, são cobradas aí nos exames que vocês farão ao longo da carreira estudantil de vocês. Temos para o Papa, Vossa Santidade e vocativo Santidade, tá? E aí se vocês quiserem elencar o nome do Papa, é importante. Temos a abreviatura para somente o singular, queridos, porque o Papa é apenas um. Quando aquele não está mais ou no cargo por algum motivo, vem outro, tá? Um de cada vez. Por isso, temos somente para o singular. Cardeais, Vossa Eminência, e aí temos o vocativo correspondente, Eminência, Reverendíssima. Temos também a abreviatura. Temos para bispos e arcebispos, Vossa Excelência, Reverendíssima, e o vocativo Excelência também, Reverendíssima. Temos também as abreviaturas, temos para sacerdotes e freiras em geral, Vossa Reverendíssima. E aí nós temos também o vocativo, tendo em seguida a abreviatura deles. E para os reitores de universidades, tá? Para o reitor da universidade, você utiliza Vossa Magnificência, vocativo, magnífico reitor. Temos também a abreviatura, daqui a pouco vocês estarão aí
nas universidades, e aí vocês precisarão usar corretamente este último atributo aqui, que são para os reitores. Temos também a transitividade verbal, que nós já vimos em aulas anteriores, e aqui nós vamos também fazer uma revisão delas, que é como o verbo se comporta diante das orações. Então você precisa saber, você precisa reconhecer o que é um verbo, você precisa saber identificar para que você passe para esse segundo momento, que são da transitividade. Nós temos aí alguns critérios. Nós temos os verbos intransitivos, utilizando a abreviatura VI, e nós temos os transitivos, que se dividem em três. Transitivos diretos, que nós temos a abreviatura VTD, transitivos indiretos, que nós temos a abreviatura VTI, e transitivos diretos e indiretos, que nós temos a abreviatura VTDI, tá? Vamos comentar um pouquinho de cada um. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que o sentido do verbo não depende de nenhum complemento. Ele, por si só, já tem um sentido completo. Se vier, porventura, algum complemento, esse complemento receberá outras classificações que nós veremos em outros vídeos, tá, galera? Por conta do conteúdo que vai se avançando. Mas, de antemão, esses verbos eles não precisam de complemento. Exemplos. Nossos pais viajaram. Viajou. O sentido já está completo. Eu consegui entender. Meu pai voltou. Você que está em casa também conseguiu entender. Ele voltou. Eu não preciso de um complemento para que eu consiga compreender totalmente. Eu me casei. A criança caiu. Então, os verbos viajar, voltar, casar, cair são todos verbos intransitivos, tá? Eles não precisam de complemento. Agora, nós temos os transitivos diretos, que são aqueles que precisam de complemento sem preposição. E aí vocês têm que relembrar das preposições, tá? Para que vocês possam estabelecer esse contato aí. Geralmente introduzido sem preposição, tá? Faz as perguntas o que, o quem, depois do verbo. A mesa 3 pediu. Se eu disser só isso para você de casa vai ficar com dúvida. Pediu. Mas a mesa 3 pediu o quê? Olha lá na frente o comando. Pediu o quê? A carne. A carne está fazendo um complemento do verbo pedir. Portanto, este verbo é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de complemento, mas esse complemento veio sem preposição. Não precisou desse auxílio. Terminei a análise. Terminei o quê? A análise. A análise também ela é um termo que está aí como complemento do verbo terminar, tá? Portanto, é um verbo transitivo direto. Agora sim, entendo meus pais. Opa! Agora nós temos aí uma informação anterior e nós temos uma informação posterior. Professor, como é que eu vou fazer para entender? Comando, galera. O comando sempre será o verbo. Ele sempre vai estar aí à frente dando esse comando, independente da extensão da frase e dependente dos termos que vierem antes ou depois. Os termos que vierem são importantes, sim, mas quem vai dar o comando aí geral é o verbo. Vamos lá. Entendo. Entendo quem? Meus pais. Meus pais estão lá fazendo um complemento do verbo entendo, tá? Eu não precisei mexer com agora sim. Eles fazem parte da estrutura? Sim, mas o meu foco é o verbo. Portanto, eu tenho que ver quais são os termos que estão associados a esse verbo, tá? Esse complemento é chamado de objeto direto porque nós temos um verbo transitivo direto, ok? Vamos para o verbo transitivo indireto, que é aquele que também pede complemento, só que tem um detalhe, esse complemento ele necessita de preposição. Vamos lá. O verbo transitivo indireto não tem sentido completo e precisa de um complemento. Aí tem os complementos com quem, de que, ou de quem, em que, para quem, por quem. Então, vocês observam que em todos esses complementos tem o auxílio da preposição, que é obrigatório no caso do verbo transitivo indireto. Vamos lá para os exemplos para vocês entenderem melhor. Não acredito no que ele diz. Não acredito em que?
Olha lá, fazendo a associação com a preposição, tudo certinho, classificando com um verbo transitivo indireto, por causa do auxílio da preposição. Podemos ir com você? Podemos ir. Com quem? Olha lá, tudo certinho, especificado na frente para vocês. Preposição, indicando também que é um verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos também possuem complemento, que são chamados de objeto indireto. Não confundam. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Se você, por acaso, está na classificação, viu que seu verbo é transitivo direto e você classificou na frase objeto indireto, observa que tem alguma coisa errada. Verbo transitivo direto, sempre objeto direto. Verbo transitivo indireto, sempre objeto indireto. E, por último, verbo transitivo direto e indireto, que são aqueles verbos que também são conhecidos como bitransitivos, tá? Ou seja, eles têm duas transitividades para a mesma frase. Se eles têm duas transitividades, obrigatoriamente ele tem de ter dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Não obrigatoriamente precisa vir nessa ordem, pode vir primeiro sem preposição, depois com preposição ou vice-versa, tá? Não tem sentido completo e de objeto direto e indireto. Exemplo, enviei o quê? Os postais, mas eu enviei a quem? Aos clientes. Eu tenho o que e eu tenho a quem. Sem preposição, com preposição. Verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o que? A oportunidade. Mas ele agradeceu a quem? Ao chefe. Nomes masculinos, faz-se aí a contração a mais o ao, tá? Lembrem disso. Masculino, ao. Feminino, a, tá? Atentem-se aí. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus o quê? Minhas dificuldades. Mas eu expus a quem? Ao professor. Novamente aí, verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo, tá? E aí, espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido. Fiquem atentos às redes sociais, à Agenda Edu e fiquem atentos também à nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar acerca dos tipos de predicados, tá, galera? Que nós vamos trabalhar os termos essenciais da oração, que são importantes, e os tipos de predicados também são importantes. Faça aí as leituras das páginas 78 a 80 e pesquise os tipos de predicados para facilitar o entendimento de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e até mais!